E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez nós estamos juntos. É uma belíssima palavra que o Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje. Essa palavra que tem o poder de nos curar, de nos libertar, de afastar de nós Satanás. Nossa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, de 27 a 33. E lá fala assim: Pedro proclama sua fé em Jesus, primeira predição da paixão. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem diz os homens que eu sou? Responderam-lhes os discípulos: João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Respondeu-lhe Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que não dissessem nada a ninguém a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se a olhar para os seus discípulos, o repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavras de salvação para nós. Amém. Meus irmãos, olha que palavra forte, que belíssima palavra de ensinamento de Jesus Cristo para nós nesse dia de hoje. Jesus caminhando com seus discípulos, a palavra fala, Jesus estava com seus discípulos, estava caminhando com as aldeias de Cesareia e de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes para os seus discípulos. Jesus estava caminhando com seus discípulos. No dizer do povo, quem dizes que sou? Aí uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros estão dizendo que é um dos profetas, Senhor. E Jesus, voltando o olhar para eles, e fala: E vós, quem dizeis que sou? Irmão, aqueles discípulos estavam caminhando com o Senhor. Ele já tinha falado para ele, já tinha mostrado vários sinais de prodígios, de milagres. E um deles, chamado Pedro, sempre aquele que está à frente, sempre aquele que é um dos primeiros a falar: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Irmãos, olha que interessante. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus logo falou severamente. Jesus ficou severo com ele e falou: Não fala nada para ninguém a respeito disso. Você está certo. Na passagem de Mateus fala que exatamente essa palavra fala: Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha que interessante. E Jesus fala para eles, fala para Pedro, estava com todos eles, severamente olhando para ele: Não diga nada disso a ninguém. E Jesus começou a falar do que iria acontecer, da promessa que iria acontecer com ele. Por isso que Jesus veio. E Jesus começa a falar para eles: Mas o Filho do Homem vai morrer, é necessário que o Filho do Homem morra. O Filho do Homem vai ser rejeitado pelos anciões, vai ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, e vai ser morto. Mas no 3º dia ele vai renascer, ele vai sobreviver de novo, ele vai ressurgir dos mortos. Jesus falava com eles pelo caminho abertamente dessas coisas. E logo Pedro tirou Jesus à parte e falou: Mas Senhor, não vamos permitir que isso aconteça ao Senhor. Irmãos, olha que interessante, né? Jesus fala para nós, Jesus já falou isso para nós: o caminho da fé, o caminho da luz é o caminho de cruz. Quer seguir-me? Pega a tua cruz e siga-me. Jesus Cristo iria pegar a sua cruz, já estava falando para a salvação de muitos, para a minha salvação e a sua salvação, você que ouve, para a nossa salvação. Olha que bênção. E Pedro repreendeu Jesus Cristo. Jesus não, isso não vai acontecer. Não permita Deus que isso aconteça. Irmão, o homem que tinha falado alguns instantes atrás
Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, cheio de Deus. Logo ele repreende Jesus Cristo. Os planos de Deus para acontecer, ele queria que não acontecesse. Não te permita, Deus, que isso aconteça. Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus ensinamentos não são de Deus, mas são dos homens. Irmãos, e nós não estamos isentos disso de hipótese alguma. No mesmo momento em que estamos cheios de Deus, nós estamos cheios de Satanás, cheios da vontade dele. Ele vem e sopra numa sutileza, numa facilidade tão grande que quer tirar aquilo que é de Deus de nós. Meus irmãos, a vontade que Deus tem, que nós falamos, que nós testemunhamos dele, é muito grande, mas simplesmente vem uma vozinha, um sentimentozinho: não, eu não vou falar não, eu senti essa graça, a graça de Deus aconteceu na minha vida, mas eu tenho vergonha, eu não posso falar que veio de Jesus Cristo. E quantas outras coisas que vêm no nosso coração que precisamos testemunhar, e o mundo vai arrancando, porque o mundo, irmão, o mundo, quem que é o príncipe deste mundo? Jesus quantas vezes falou isso? O príncipe deste mundo vai vir e vai destruir tudo. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, quem crê no nome dele, vai viver eternamente. Meus irmãos, as coisas de Deus são muito simples. Mas as coisas de Deus, muitas vezes, temos medo de falar abertamente que é por Jesus Cristo que vai vir a nossa salvação. Que ele de verdade, ele é o Messias. Ele é aquele que foi enviado para nos salvar. Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai e Deus Filho. Ele é Deus que caminhou no meio de nós aqui há muito tempo atrás e está vivo e caminha ainda no meio de nós. E muitas vezes nós deixamos que a graça de Deus passe por nós e não tenhamos coragem de falar. Irmão, quantas pessoas que têm inveja de nós, que passam por nós e simplesmente falam: eis aí um filho amado de Deus, parabéns para você, que você não falta de uma missa, você está no seu grupo de oração, parabéns, que Deus abençoe, você está cheio do Espírito Santo. Irmão, e a gente vê que algumas palavras, mesmo sendo por elogio, são coisas do inimigo, são coisas de Satanás querendo nos afastar, colocando inveja. E você sabe do que eu estou falando, amado de Deus. Tem um casal amigo nosso que de fato, isso é muito de Deus mesmo. Mas eles ficou enfadados de tanto um casal, uma mulher passar por eles e falar: parabéns, eis aí um casal de Deus. Isso, meus irmãos, ele me falou que fazia muito tempo que ela vinha falando isso toda a Santa Missa. Parabéns de novo, eu me admiro de ver vocês, o tanto que vocês são fiéis. Um belo dia ele falou essa palavra para ele, mas ele falou lá a palavra de Mateus. Meu irmã, por favor, chega na sua casa e lê Mateus 22, 23, 16, 23, que fala exatamente essa palavra: afasta-te de mim, Satanás. O teu olhar, a sua vontade não é a de Deus, mas sim as dos homens. Irmão, e aquela mulher foi e leu na casa dela o que é Mateus 16, 23, que é a mesma palavra de hoje. Depois ela voltou e falou: eu entendi o seu recado. Irmão, então é assim, nós temos que ficar de olho, temos que ficar veiaco, temos que abrir os nossos olhos, temos que ser espertos como a serpente, mas suaves como as pombas. De onde que está vindo os elogios? Será que é do fundo do coração, da alma? Ou será que é o inimigo que está botando palavras de inveja sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu matrimônio, sobre o seu relacionamento, sobre os seus filhos? Que filhos maravilhosos! Amém, são maravilhosos mesmo, em nome de Jesus, são maravilhosos mesmo. Que essa palavra caia no seu coração, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós. Não fique com essa mensagem para você, espalhe essa mensagem. Que Deus te abençoe, fiquem todos na santa paz e até a próxima.